Vamos ao texto sagrado, Romanos, capítulo de número 1. Versículo 18. Nós vamos estudar do verso 18 ao verso de número 32. Respondendo aos fariseus, Jesus certa vez disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, são os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento e não justos. Nós precisamos entender, Jesus não estava dizendo que algumas pessoas são justas e, portanto, não precisam de salvação. O que de fato Jesus disse por meio de uma ilustração foi: algumas pessoas pensam que são justas e por isso acham que não precisam do Salvador. Você conhece pessoas assim? Será que ainda somos assim? Se somos, nós corremos grande perigo, gente. Pois assim como ninguém vai ao médico, a não ser que reconheça que está doente, nós só iremos a Cristo se admitirmos que somos pecadores sob a ira de Deus. Esse é o princípio por trás do texto que vamos considerar, se bem que nada agradável, mas extremamente importante para mim e para você. Eu quero ler para começar o verso 18 e só a primeira parte. Quando o apóstolo escreve: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra nesta manhã e queremos fazer eco às palavras do salmista, quando ele perguntou há tanto tempo: como pode o jovem manter-se puro em sua conduta? E a resposta do salmista poderia ser a nossa: eu guardei Tua palavra no coração para não pecar contra Ti. Espírito Santo de Deus, eis o que queremos fazer nesta manhã: ouvir e guardar Tua palavra nos nossos corações. Nós precisamos de Tua assistência, nós cremos em Tua assistência, e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mais cedo, no verso 17 deste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo declarou: no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Mais tarde, no capítulo 3, verso 21, ele dirá: porque agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. São declarações maravilhosas e quase idênticas. Só que entre elas surge a terrível declaração que acabamos de ler: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. O que significa, gente? Algumas pessoas não veem diferença entre a ira divina e a humana, e por isso acabam confusas. Outras sequer conseguem conceber a ideia de um Deus irado. Como assim, pastor? Deus não nos ama incondicionalmente? Recentemente nós aprendemos
que nossa ira quase nunca é santa. Quando ela se manifesta envolta de pecados. A ira de Deus, queridos, ao contrário, é absolutamente livre de qualquer maldade ou vaidade. Deus jamais perde a calma. Ele não se torna de repente maldoso. Ainda assim, a verdade bíblica e incontestável é: Deus também se ira. Pastor, o que é a ira de Deus? Se graça, irmãos, é Deus agindo graciosamente com pecadores que nada merecem, as palavras de John Stott, ira é Deus reagindo contra o pecado e o pecador que o comete. Esse é o nosso problema, percebe? O pecado não é uma instituição que está situada em Marte. Pecado é o que todos nós cometemos, uma vez que somos todos, por natureza, pecadores. Logo, se está me acompanhando, a verdade aterrorizante é: todos nós nascemos, vivemos e talvez morramos sob a ira de Deus. É por isso que precisamos de salvação. Nós precisamos da justiça que é revelada no Evangelho, porque do céu Deus revela sua ira contra todo o pecado e contra os pecadores também. A grande questão agora é: como escapamos desta ira? Como achamos salvação? Para nos apontar na direção da salvação e para nos fazer desfrutar dela de verdade, o apóstolo gasta a maior parte do tempo ou do espaço do capítulo 1 como tema da ira de Deus. Ele quer que saibamos do porquê precisamos de salvação. Em primeiro lugar, o apóstolo nos fala aqui sobre a razão da ira de Deus. Vamos ler o verso 18 agora, por completo. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A conjunção conclusiva que acabamos de ler é a conexão entre este parágrafo e o anterior. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, verso 16. Porque a ira de Deus se manifesta dos céus, verso 18. Sim, há uma ira que está por vir e que cairá sobre todo o mundo. Contudo, a ira deste capítulo, você percebeu? É uma ira que está em curso no presente. Ela é revelada contra toda impiedade e injustiça. Impiedade, explicam os comentaristas, são os pecados que cometemos contra Deus. E injustiça são os pecados que cometemos contra os semelhantes. Ele vai expandir estes pecados nos próximos versos. Mas por agora, o que merece destaque é: seja por uma coisa ou por outra, a ira de Deus se manifesta contra os homens que suprimem a verdade de Deus. Do que é que estamos falando, irmãos? Qual é a verdade de Deus que os homens suprimem? Versos 19 e 20.
Paulo escreve: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Qual é a verdade de Deus que os homens suprimem? Que Deus existe e que merece ser honrado e adorado. Mas pastor, como é que os homens sabem que Deus existe? De acordo com o que você leu, Deus fez questão de se revelar. E não se trata de algo que Ele faz de vez em quando, quem sabe, a cada 3.000 anos, não, irmãos. Você viu isso. Trata-se de algo que Deus vem fazendo desde a criação do mundo. Por meio dela, da criação, Deus dá aos homens, todos os homens, o que chamamos de revelação geral. Revelação especial que trata da pessoa e vontade de Deus, se acha na Escritura inspirada e na pessoa bendita de Jesus. Mas a revelação geral, por sua vez, que trata da existência de Deus, está estampada em todas as coisas criadas por Ele. É por isso que Paulo concluiu: diante disso os homens são indesculpáveis. Não podem dizer, não sabíamos. O Senhor nunca se revelou. É claro que Deus se revelou. E é claro que os homens sabem. O que acontece é, eles preferem suprimir a verdade de Deus. Como? E qual é o resultado deste perigoso cancelamento? Verso 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu. Os homens são indesculpáveis, irmãos, porque, tendo suficiente revelação de Deus na criação, eles preferem não glorificar a Deus, ou seja, não tratar Deus como Deus. Os homens são indesculpáveis, porque tendo suficiente revelação de Deus na criação, eles preferem não lhe render graças, não agradecer por seu cuidado e amor. O resultado de tal escolha de vida não é sabedoria, não é lucidez. Seus pensamentos se tornaram fúteis, seus corações ficaram escuros. Ao rejeitar a revelação de Deus, as pessoas não se tornam melhores como pensam. Se tornam piores, como veremos mais tarde. E como vemos aqui, elas se colocam sob a ira de um Deus bom, justo e santo. E agora, irmãos? O que é que fazemos com uma passagem assim? Antes de falar dos outros, vamos falar da gente. Por que é que os nossos pensamentos se tornam fúteis às vezes, desviando-nos de Deus e da sua vontade? Por que é que os nossos corações se entregam à escuridão do pecado mais do que gostaríamos testemunhar? Verso 21.
porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, nem lhe renderam graças. Nós existimos para glorificar a Deus, irmãos, para tratar Deus como Deus. Mas o que acontece às vezes é, nós não apenas não tratamos Deus como Deus, nós fazemos pior, nós nos tratamos como se fôssemos Deus. Nós existimos para render graças ao Senhor, uma vez que todos dependemos dEle. Não apenas não rendemos graças a Deus, por vezes nós vivemos como se tudo dependesse da nossa mente e da nossa força. É claro que os pensamentos não vão aguentar. É óbvio que o seu coração será tomado por algum nível de escuridão. Por isso, se é o que tem acontecido, hoje é dia de se arrepender. Mas de quê, pastor? De ter levado uma vida centrada em si mesmo, quando o tempo todo você deveria levar uma vida centrada em Deus. Pense na loucura que é viver como se você fosse Deus. E pense na libertação que é viver sob o cuidado do Deus Todo-Poderoso. Em uma vida cristã saudável, meu irmão, Deus recebe toda a glória por ser Deus. E eu e vocês recebemos todo o cuidado de Deus por sermos o povo dele. O que mais poderemos pedir? Se essa é a nossa situação às vezes, o que diremos daqueles que sequer conhecem a Cristo? Muitos dizem que o cristianismo é extremamente opressor, que ele nos prende em uma caixa e que não nos permite viver a tão sonhada liberdade. Já ouviu isso? É o contrário. São os homens que suprimem a verdade de Deus, todo libertadora e todo satisfatória. A propósito, essa é a tragédia da humanidade, irmãos. Não são as drogas das grandes cidades, não é a desigualdade social, não é a corrupção dos políticos. A maior tragédia da humanidade está aqui. É a supressão intencional da verdade de Deus. Os homens vivem como se Deus não existisse ou fosse pesado, importante. E é por isso que a igreja precisa pregar o Evangelho. As pessoas com quem vivemos não sofrerão apenas com pensamentos confusos e corações obscurecidos. Se elas não se arrependerem de levar uma vida centrada em si mesmo, elas vão sofrer sob a ira de Deus por toda a eternidade. Mas pastor, até mesmo quem nunca ouviu falar de Jesus? Sim. Foi o que eu e vocês lemos aqui. E é bom que a gente cresça nesse assunto. As pessoas não estão sob a ira de Deus porque ouviram ou não ouviram falar de Jesus. As pessoas estão sob a ira de Deus, diz o texto, porque elas rejeitaram a revelação que Deus lhes deu. A revelação dada ao mundo inteiro. Elas rejeitam a revelação e preferem não glorificar a Deus. É a realidade das tribos indígenas, que nunca ouviram falar de Jesus,
das cidades europeias, que foram berço de cristianismo, dos povoados da África. É a realidade também das pessoas com quem vivemos, trabalhamos e jogamos futebol, irmãos. Porque, biblicamente falando, não há nenhum inocente sobre a terra. Todos enxergam a revelação de Deus e todos suprimem a verdade de Deus. Só há uma saída. Só existe uma esperança para a humanidade sob a ira de Deus. Não é um mundo sem fome ou sem corrupção. Isso é consequência. A única esperança profunda e duradoura para a humanidade que está sob a ira de Deus é a pregação do Evangelho. Pois, segundo lemos, só Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso sobre a razão da ira que Paulo divide conosco. Mas como escapamos dela, irmãos? Como desfrutamos melhor da salvação? O apóstolo também nos apresenta o caminho da ira de Deus. Versos 22 e 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Os homens e mulheres suprimem a verdade de Deus e, como consequência, tornam-se confusos em seus pensamentos e escuros em seus corações. Mas porque querem liberdade, porque querem se afastar de Deus, por vezes eles se apresentam e se julgam as pessoas mais inteligentes e de mente aberta do mundo. E a Bíblia chama essas pessoas de loucas. Diz o ímpio em seu coração, declarou o salmista: Deus não existe. E o maior ato de loucura destas pessoas está aqui, irmãos. Preferem desprezar a glória do Deus imortal e adorar a imagem do homem mortal. Escolhem rejeitar a glória de Deus estampada na criação e se prostram diante de coisas e seres criados. Esse era o retrato do Império Romano dos dias de Paulo, mas esse também é o retrato dos nossos próprios dias. Seja na Índia com seus milhares de deuses, ou em João Pessoa, com seus muitos deuses ocidentais. Trabalho, dinheiro, poder, família, sexo. O que é que você pensa disso? O que vai fazer a respeito? Sinceramente, o que pensamos ou vamos fazer não é o mais importante. O mais importante sempre é o que Deus pensa e o que Ele faz. Segundo o verso 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Eis o que Deus faz, irmãos, com pessoas que rejeitam a sua glória
e que suprimem a sua verdade. Deus os entrega. É a isso que os teólogos chamam de abandono judicial do Senhor. E não é algo passivo, como às vezes gostamos de pensar. Não. Deus ativamente entrega pecadores a um juízo. Assim como um juiz entrega o condenado ao policial penal. Para usar as palavras do texto, Deus põe os pecadores sob a sua ira. E é bom que você se lembre disso. Nem sempre ela se manifesta por meio de furacão, tsunami ou terremoto. Na maior parte do tempo, a ira de Deus se revela entregando pecadores à prisão que eles amam. Seu nome é impureza. Seus agentes, os desejos pecaminosos do coração. Seu trabalho, a degradação do corpo. Outra vez, Paulo vai entrar em detalhes mais para frente no texto. Mas o ponto aqui é, a ira de Deus se manifesta hoje, na escravidão dos desejos pecaminosos, o que resulta na destruição dos relacionamentos humanos. A coisa é tão séria para Paulo, que ele volta à tragédia mencionada antes no verso 25. O apóstolo escreve: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. O que é isso, irmãos? Primeiro é um resumo. Antes de entrar na parte mais específica de seu argumento, Paulo volta à acusação central de seu parágrafo. Os homens trocaram a verdade de Deus agora pela mentira, como fizeram Adão e Eva no princípio de tudo. Preferiram adorar a coisas e seres criados. Segundo, este verso também é um convite. Em vez de cancelar a verdade de Deus e de se entregar aos desejos pecaminosos do seu coração, Paulo está te convidando. Vamos reconhecer e adorar o Criador que é bendito para sempre. E aí, você vai atender ao convite? Precisa de ajuda para fazê-lo? Então considere a prisão da idolatria a qual você tem se entregado. Se você adora o trabalho, por exemplo, ou você vai sacrificar pessoas para ter o sucesso que almeja, ou vai acabar matando a si mesmo porque não consegue o sucesso que almeja. Se você adora o dinheiro, ou vai levar a vida sempre ansioso, tentando ter, ou vai ter o coração tomado pelo medo de perder o que tem. Se você adora o seu cônjuge, ou você é emocionalmente muito dependente dele, não pode fazer absolutamente sem ele, ou você se tornou ciumento em excesso, controlador o tempo todo. Se adora os seus filhos, ou você vai quebrá-los, tentando conformá-los ao que você quer. Você nem sabe se eles querem o que você quer. Ou então, você vai se quebrar em algum ponto da história, quando eles decidirem não mais viver para agradar você. Percebem? É uma prisão. E sabe o que é pior, irmãos? Nós nunca ficamos satisfeitos
nem mesmo quando conseguimos tudo pelo que lutamos. Ao final do primeiro livro das Crônicas de Nárnia, Aslan, falando da feiticeira, diz o seguinte às crianças: infelizmente, porque comeu do fruto da árvore, ela ficará para sempre jovem. Possuirá o poder e a perenidade de uma deusa. Mas a eternidade com um coração mau é a perenidade da desgraça. Porque a verdade é, todos conquistam o que desejam, mas nem sempre se satisfazem com o que conquistam. Por quê, irmãos? Porque a idolatria é uma prisão e uma farsa. Ela não pode nos dar o que promete, mas o tempo todo ela nos prende nos desejos por suas promessas. Por isso eu repito, considere a idolatria a qual tenha entregado o seu coração. Considere também o perigo de ser abandonado por Deus. Eu sei o que talvez você está pensando. Pastor, essa mensagem não é nem um pouco popular. É verdade. Os famosos da TV, vocês veem isso o tempo todo, celebram um Deus tolerante. E alguns dos pastores mais renomados do Brasil insistem: a Bíblia precisa de atualização para atender às expectativas de uma sociedade contemporânea. Irmãos, não foi o que lemos. Por causa da idolatria, você leu aqui comigo, Deus entrega pessoas à impureza sexual, deixando-as ser governadas pelos desejos pecaminosos de seu coração. E o resultado último é a destruição dos relacionamentos. Então entenda isso. Não é um bom sinal ter sucesso no pecado. Na verdade, significa que Deus está derramando a sua ira. E o resultado imediato de uma vida assim nem sequer é prazer profundo e duradouro. É prisão utilitarista que não satisfaz e que produz a destruição das relações. E o resultado futuro não é o nada, como alguns gostam de pensar. Não é a cessação da vida, é o desprazer eterno de Deus, num lugar e estado chamado de inferno. Nós falamos muito da misericórdia de Deus, e por vezes dizemos coisas: a misericórdia infinita de Deus. Entenda, se estamos falando do ser infinito que derrama misericórdia, ok. Mas se estamos falando da misericórdia derramada por Ele, não é ok. Porque na Bíblia, claramente, a misericórdia de Deus tem limite. Ela não será derramada para sempre sobre pecadores que não se arrependem. Por isso, antes que seja tarde demais, tome o caminho apontado por Paulo aqui. Em vez de idolatria que condena e escraviza, tema e adore o Criador que é bendito para sempre.
tentando entender a universalidade da religião, Freud disse que nós inventamos Deus para lidar com as coisas das quais temos medo na natureza. Furacão, tempestade, pestes, doença. Mas obviamente Freud não estava no mar da Galileia quando Jesus acalmou a tempestade, estava? Quando os discípulos viram aquilo, eles não ficaram mais calmos, irmãos. Nem disseram a Jesus, muito obrigado por tirar o medo do nosso coração. Não! Você conhece a passagem. O medo dos discípulos foi intensificado. Eles ficaram atordoados e por isso perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi aqui que Freud se equivocou, irmãos. Se nós inventamos Deus para lidar com as coisas da natureza, das quais temos medo, por que inventaríamos um Deus mais amedrontador do que a própria natureza? Por que criaríamos um Deus santo? Criaturas caídas, quando criam ídolos, não criam ídolos santos. Nós preferimos o mundano, o ímpio, o profano, deuses pequenos, aos quais podemos controlar. Claramente este não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que Paulo está pregando aqui, não é o Deus que nós pregamos aqui. O Deus em que cremos, irmãos, é grande, terrível em glória e poder. É o Criador, a quem mar, vento e todas as coisas criadas ouvem e obedecem. Abandone os falsos deuses do seu coração. Tema e prostre-se diante do verdadeiro Deus. É só aí que você vai encontrar liberdade e satisfação plena. Ele é imortal e não mortal como os homens. Ele é poderoso, estável, capaz de cumprir o que promete. Diferente dos ídolos que fazemos com as próprias mãos. É assim, queridos, que escapamos da ira e encontramos salvação. E até agora, eu acho que ninguém está dormindo, mas também dizer glória a Deus, aleluia, ninguém faz. E se você não disse até aqui, é bem provável que também não vai dizer mais não. Porque se não estamos plenamente convencidos desse estado em que estamos, terrível, o apóstolo ainda nos apresenta ao final desta passagem o que eu chamei do resultado da ira de Deus. Vamos ler? Versos 26 e 27. Você leu isso em casa? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Por causa disso, é uma expressão conectiva. Ela espera que tenhamos o verso 25 em mente. Porque os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira, Deus os entregou. É a segunda menção do abandono judicial do Senhor. E se mais cedo
Paulo falou de um juízo abrangente, impureza. Aqui ele fala de um juízo específico, o pecado da homossexualidade. Não é que as pessoas vão receber o juízo. Isso é o juízo de Deus. E sobre ele, eu quero que você dê atenção a alguns comentários. Primeiro, irmãos, Paulo está tratando a homossexualidade como o pecado mais representativo da natureza radical da nossa queda. Um comentarista escreveu: quando os seres humanos se entregam à atividade homossexual, eles emitem um sinal externo de uma realidade interna. Do lado de dentro, eles rejeitaram a Deus e desprezaram os padrões do Criador. Segundo o comentário, ao mencionar as mulheres antes dos homens, viram isso? Deus está enfatizando a profundidade da queda. Até as mulheres, que geralmente são mais sensatas do que os homens, se entregaram a relações não naturais. Terceiro e mais importante, a grande questão do pecado homossexual pode e deve ser vista na expressão: trocaram suas relações naturais por outras, contrárias à natureza. E só um detalhe, essa é a linguagem bíblica, mas é a linguagem também dos melhores filósofos dos gregos, de alguns dos mais renomados historiadores de Roma e dos pensadores judeus. A linguagem da criação. Por natureza, a Bíblia não está falando da sua natureza, ou de como você se enxerga, se identifica, sente. Não! Por natureza, a Bíblia está falando da ordem natural da criação. E eu acho que aqui, gente, todos os debates contemporâneos sobre se o comportamento homossexual é assimilado culturalmente ou herdado geneticamente, tem sua resposta. As pessoas podem pensar o que elas quiserem, obviamente. Mas para mim e para você, o mais importante é o que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus expressamente declara: trata-se de algo não natural, algo que é contra o que Deus criou. Posto isso, tenha em mente que esse é apenas um dos pecados que Paulo menciona aqui. E como diz R6 Pro, se conseguirmos chegar ao final da lista de Paulo, sem sentir profunda dor de consciência, provavelmente nós somos psicopatas. Você discorda dele? Vamos ler do verso 28 ao 31 para ver quem está certo? O apóstolo escreve: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia.
São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. É a terceira vez que lemos: Deus os entregou. Porque rejeitaram a glória de Deus, o Senhor entregou os homens à impureza. Porque trocaram a verdade de Deus, Ele os entregou a paixões vergonhosas. E porque agora desprezaram o conhecimento de Deus, ou seja, que Ele existe e que merece ser honrado, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Outra vez, com isso os homens não se tornam mais sábios e livres. Suas mentes não ficam mais rápidas e inclinadas para o bem. O que acontece é precisamente o oposto. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, o que desembocou no que John Stott chama de uma variedade de práticas antissociais, que descrevem a derrocada da comunidade humana. A lista começa com 4 pecados gerais. Porque estão sob a ira de Deus, as pessoas tornaram-se cheias de injustiça, maldade, ganância e depravação. Depois vem 5 pecados que falam dos problemas de relacionamento: inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. A seguir surge um par que fala de difamação, bisbilhoteiros e caluniadores. Seguem-se outros 4 pecados que abordam formas de orgulho: inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Outro par surge para tratar daqueles que são bons em criar possibilidades para o mal. Eles inventam maneiras de praticar o mal e são desobedientes a seus pais. E a lista termina com mais 4 pecados gerais. Os homens e as mulheres se tornaram insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Dá para você? Será que pode ficar pior? Pode, irmãos. E fica. O verso 32 nos diz isso. Percebam por quê. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Essa acusação é pior do que a lista inteira, porque ela declara que os homens não apenas fazem tudo o que lemos, mas também que eles sabem o que estão fazendo o tempo todo. Sim, eles fazem de tudo para suprimir, abafar a existência de Deus. Eles amam desprezar o Senhor, mas a verdade é: ninguém consegue cancelar Deus totalmente. O Criador plantou nos homens uma consciência que os acompanha. Esta consciência é capaz de discernir entre bem e mal. E esta consciência é capaz de culpar o homem por todo e qualquer pecado que ele comete. O mais maluco é
mesmo assim, os homens continuam no caminho do pecado, não se dando por satisfeitos, aprovam, celebram e convidam outros a entrar no rumo da destruição e da ira de Deus. De novo, antes de falar dos outros, você se enxerga nesta lista de Romanos 1? Eu sei que é mais fácil apontar para os outros, mas será que nós não cometemos nenhum desses pecados? Pense aí nas rivalidades tolas que criamos entre nós. Deveríamos ser um povo unido, que luta pelo avanço do Evangelho, mas o que acontece no meio da família da fé, por vezes, são divisões, brigas sem razão. Ou pense no muito que nós falamos. Às vezes falamos demais de nós mesmos, porque queremos parecer melhores. Às vezes falamos demais dos outros, porque queremos diminuí-los, a fim de nos sentirmos maiores. Ou pense em como nós enchemos o coração dos nossos filhos de orgulho. Nós os fazemos adorar notas, resultados, conquistas, medalhas. Nós os obrigamos a viver como se tudo na vida fosse isso. Quando não conseguem, nós os esmagamos. Quando conseguem, nós os celebramos como se eles fossem melhores do que os filhos dos outros. E assim eles crescem. Ou pense ainda na dificuldade que temos de nos submeter às autoridades impostas por Deus. Maridos, pais, pastores, professores, autoridades políticas. Por que é que temos tanta dificuldade, irmãos? Por que é que não nos prostramos em submissão facilmente? Por que desobedecemos tanto? É simples. Nós não queremos nenhum rei sobre nós. Percebem? Essa lista não é sobre eles apenas. Essa lista é sobre nós. Aqui temos um bom exercício para a semana. Volte à lista e com seriedade pergunte-se onde você tem pecado contra o seu Deus. Confesse o pecado e rogue ao Senhor com fé, por poder do alto, a fim de que você seja capaz, no poder do Espírito, de abandonar todos eles para a glória do Senhor. Pastor, e o pecado homossexual? Se você é um crente que luta contra a atração pelo mesmo sexo, lembre-se do que é mais importante nesta manhã: sua identidade em Cristo. Sam Allberry, autor do livro Deus é contra os homossexuais, escreve: a atração sexual que experimento não é fundamental para a minha identidade. É parte do que sinto, não de quem eu sou. Eu sou muito mais do que minha sexualidade. Jack Perry, escritora de Garota Gay, Bom Deus, coloca: o mundo tornou a sexualidade central para a nossa identidade.
Mas se a sexualidade fosse nossa principal identidade, esse também seria nosso principal chamado. Contudo, não fomos feitos para o sexo. Nós fomos feitos para Deus e para a sua glória somente. Isso me leva a uma segunda sugestão prática para você que luta com atração pelo mesmo sexo. Lembre-se também do grande propósito da sua vida. Parte da vitória, irmãos, sobre qualquer pecado, está em voltar-nos de nós mesmos para Deus. O pecado homossexual, assim como todos os outros, é um eco da troca mencionada por Paulo. Nós trocamos a glória de Deus por coisas e seres criados. Portanto, se queremos de verdade fazer guerra contra o pecado em nossas vidas, nós precisamos lutar para ter o sol da glória de Deus brilhando muito, brilhando sempre no nosso coração. Se isso acontecer, todos os planetas vão voltar a seu devido lugar, inclusive as minhas paixões, as suas ambições e os seus desejos. E se sabe que precisa do sol da glória de Deus em sua vida, não deixe para amanhã. Comece hoje. Tinha parado de ler a Bíblia? Volte a ler a palavra de Deus. Não estava orando com regularidade? Comece, retome uma vida de oração na dependência do Senhor. Estava meio distante da membresia, dos irmãos, do pequeno grupo. Não se isole. Não fique sozinho, aproxime-se da igreja do Senhor. Falando dela, como é que nós podemos crescer neste tema? Entendamos uma coisa, irmãos. Os irmãos que lutam contra esse pecado não precisam de um ministério especializado para suas lutas. Não. Eles precisam das mesmas bênçãos que todos nós precisamos. Discipulado na palavra do Senhor, pastoreio mútuo ao longo da jornada, encorajamento, amizade cristã. A irmã Rosária, autora de Pensamentos de uma Convertida Improvável, conta: deixar o lesbianismo não foi uma jornada fácil. Mas olha isso aqui. Mas em todo tempo eu pude contar com o aconselhamento e as orações das irmãs da minha igreja. Elas me amaram desde o primeiro dia que botei o pé lá, e foram extremamente presentes e pacientes comigo. Eu não teria conseguido sozinha. Pensando nas pessoas de fora, o que vocês acham que elas mais precisam? Sim, é do Evangelho, irmãos. O Evangelho precisa ser pregado aos homossexuais, bem como aos heterossexuais. Porque fora do Éden, ninguém é santo e puro diante de Deus. Mesmo que você jamais tenha cometido um pecado sexual sequer. Por isso nós não pregamos como se fôssemos melhores ou superiores. Nossa pregação aos homossexuais não é a pregação de gente sem pecado a gente com pecado.
Nossa pregação aos homossexuais e aos heterossexuais é a pregação de amigos pecadores, que por pura graça podem testemunhar do poder, do amor e da plenitude de vida que há em Cristo Jesus. Lembre-se, esses não são os únicos pecadores a afundar na ira de Deus. Milhares estão afundando agora, porque simplesmente pularam da rocha da glória de Deus. Só que tem um detalhe: Deus tem muitos eleitos entre eles, e para salvá-los também, Ele nos enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. Agora, Jesus não tolera o pecado da homossexualidade como alguns pensam. Na verdade, Ele não tolera pecado algum. E a maior prova disso está na cruz do Calvário. Antes de seguir para o Calvário, no Monte das Oliveiras, Jesus orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse cálice, irmãos, não era outra coisa senão a ira de Deus. Jesus sabia que para ser justificador de injustos, Ele também precisava receber a justiça de Deus no lugar deles. E foi o que Ele fez. Ele não nos mandou um bote salva-vidas. Não nos jogou uma boia como se pudéssemos nos salvar. Sabendo que estávamos mortos em nossos pecados no fundo do mar, Jesus mergulhou na ira de Deus para nos encontrar e nos salvar. Ele o fez bebendo o cálice da ira de Deus que deveria ser derramado sobre você. E naquela transação bendita, Ele nos deu o que jamais poderíamos conseguir sozinhos: justiça diante de Deus, salvação da ira eterna, comunhão e pleno gozo com o Senhor. Essa é a oferta do Evangelho. É a mensagem de Deus não só para um, mas para todos os pecadores. Arrependam-se de seus pecados, creiam no meu Filho amado, e nele vocês terão plenitude de vida. É o que você quer viver nesta manhã? Será que é o que você tem procurado e não tem achado nas mais diversas experiências da vida? Não seja como o fariseu. Não perca a oportunidade por se achar justo e bom. Confesse que você está doente e que precisa de um médico. Aceite que você está sob a ira de Deus por causa dos seus pecados, mas que em Cristo há um caminho de esperança e vida para você. Em breve, muito em breve eu espero, Jesus voltará. E naquele grande dia, Ele derramará a ira final de Deus sobre o mundo. A porta da graça, da misericórdia, terá se fechado. Por enquanto, Ele continua de braços abertos, dizendo: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Curve a sua cabeça comigo, feche os seus olhos e faça a sua oração ao Senhor.